Bom, gente, então vamos para a última parte, né? Onde a gente vai observar agora o ortocentro. Vamos ver o ortocentro? O ortocentro, o que ele é? O ortocentro, ele vai ser o ponto de encontro das alturas de um triângulo. Você lembra o que é a altura de um triângulo? Então vamos lá. O que é a altura de um triângulo? A altura de um triângulo é um segmento, pessoal. Ela é um segmento que sai de um vértice e cai perpendicularmente no lado oposto. Lembrar que a altura, ela não tem a obrigação de dividir ao meio. Só vai dividir ao meio se o triângulo também for isósceles. E aqui a altura não divide o ângulo ao meio. É só se o triângulo for isósceles. Não importa, a altura sai de um vértice e cai em 90 graus no lado oposto. Onde ela caiu é chamado de pé da altura. Bom, nós temos aqui também mais duas alturas, porque eu tenho esse vértice, então tem mais essa altura e essa também. Todo triângulo, obviamente, tem três alturas. Olha que curioso esse caso. Esse é um triângulo retângulo que nós já estudamos. E você sabe muito bem que esse lado chama-se hipotenusa. A altura que sai daqui e cai em 90 graus na hipotenusa é a altura relativa à hipotenusa. Mas onde estão as outras alturas, né? É uma boa pergunta. Onde estão as outras alturas? As outras alturas estão aqui, ó. Se você considerar esse aqui um lado, a outra altura sai daqui e cai perpendicularmente aqui. Ela é um cateto. Idem para esse aqui. Se você considerar esse lado, isso aqui é um cateto. Então esses dois catetos também são alturas do triângulo. Olha que coisa curiosa. E o ponto de encontro dessas três alturas é um dos vértices do triângulo, coincide com um dos vértices do triângulo. Esse caso é mais exótico ainda, porque o triângulo ele é obtusângulo. Reparem que é a altura desse lado aqui. Sai daqui, cai na perpendicular aqui, é essa altura. Agora, qual é a altura relativa a este lado aqui? Bom, se você considerar esse lado, você tem esse vértice, ela vai ter que descer na perpendicular, mas ela desce fora. Então, essa altura é a altura relativa a este lado. Se você considerar esse lado aqui, onde que está a altura dele? Vai ter, aqui, se descer para cá, não vai formar 90, então aqui tem que ser o ângulo de 90. Ela está aqui. Então, essa altura aqui é relativa a esse lado. Se você espichar essas três alturas, elas se encontram aqui no ortocentro. Quer ver? Ó? A gente pode voltar aqui e observar no nosso software, aqui no nosso programa, né? Se a gente clicar aqui e abrir, você vai ver, de novo, vou pegar um triângulo aqui qualquer, certo? Vou pedir para ele traçar uma reta perpendicular por esse ponto e por esse lado. Então, isso aqui vai ser uma altura até aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui e aqui, certo? Ele já deu fora, certo? E vou fazer a mesma coisa aqui e aqui. Reparem que se eu mudar a natureza do triângulo, se eu fizer o triângulo, um triângulo mais bem comportadinho, assim, ó, olha onde que está o ortocentro. Vamos pedir para ele achar a interseção desse lado com esse. Aqui é o nosso ortocentro. Então, a gente pode escrever aqui, ó, ortocentro. Ok? Muito bem. Então, se a gente mudar a natureza do triângulo, reparem, vai ser o desenho que eu fiz lá na lousa. Olha, quando ele ficar em 90 graus, ele coincide aqui. E quando ele passar de 90 graus, o triângulo for obtusângulo, aí o ortocentro vai ter a característica de que está aqui fora. Tá certo, pessoal? Então, só lembrando mais uma coisa, eu vou voltar ali na lousa para te mostrar uma outra coisa interessante também. Se a gente voltar aqui pela nossa webcam, isso aqui, ó, a gente chama os 4 pontos notáveis, eu mostrei 4 pontos notáveis para vocês, de bico. Isso aqui é o famoso bico. E o que significa o bico?
O bico significa baricentro, que é o primeiro que eu mostrei para vocês. Ponto de encontro das medianas. Incentro, ponto de encontro das bissetrizes. Circuncentro, ponto de encontro das mediatrizes. E o ortocentro, o ponto de encontro das alturas. Beleza?